Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Graça e paz a todos. Amém. Deus, tenho certeza, tem sempre algo muito especial para nós. Eu peço que você esteja assim. Nós estamos à mesa e a mesa, literalmente, a mesa, e aqui proporciona muita, às vezes, dispersão. Então, eu peço que você fique ligado. Você não veio aqui simplesmente. Eu sei que é muito bom nós estarmos aqui, encontrarmos irmãos, e faz parte da bênção de estarmos aqui, amém? Mas você veio aqui para se alimentar também, comer da verdadeira comida, amém? E essa comida faz diferença em nossas vidas, traz diferença em nossa vida, orientações que podem mudar o rumo da nossa jornada, amém? Eu tenho falado que nessa série, a série da vontade de Deus, e a vontade de Deus não é algo que acontece naturalmente. Ela acontece sobrenaturalmente no mundo espiritual. E para nós estarmos na vontade de Deus, precisamos estar ligados espiritualmente, precisamos estar discernindo as coisas espirituais. O apóstolo Paulo, ele orou aos Colossenses, no seu primeiro capítulo, ele orou para que Deus desse sabedoria e entendimento espiritual para compreenderem a vontade de Deus, a fim de que eles agradassem a Deus em todas as coisas, frutificassem em toda boa obra e crescessem no conhecimento de Deus. Há muito em conhecer a vontade de Deus. Há muitas coisas para nós provarmos da vontade, não apenas boa, mas agradável também. Não apenas boa e agradável, mas perfeita. Eu sei que num lugar perfeito é um lugar mais profundo, é um lugar disponível para os filhos que desejam realmente. Queridos, Deus sempre dá água ao sedento. Você não veio com sede, que não adianta, não vai beber água. É assim como você bebeu muita água em casa, você está cheio de água. Não quero água aqui. Mas entenda, venha para cá, esteja aqui, esteja nesse lugar consciente, eu vim para beber. Se você tiver esse espírito dentro de você, não depende apenas de mim, vai depender de você, entende? Do Espírito falar assim, olha, ele está com sede, eu vou usar o canal que tem para derramar água ao sedento. Assim como Deus sabia de uma mulher que estava lá em Samaria, tirando o poço, água do poço. Vocês lembram? Ao meio-dia, uma mulher que já teve 5 maridos, ela já estava no 6º relacionamento e ela estava sedenta de álcool, ela não sabia. E Deus guia Jesus. O Espírito Santo guia Jesus até aquela mulher. Porque havia uma sede naquela mulher, havia um desejo, e um desejo de adoração, um desejo de conhecer Deus. E quando Jesus se relaciona com ela, há um contato, há um relacionamento espiritual, o mundo físico. Ali os céus estão sobre aquela vida naquele momento. Entenda, no momento que você está aqui, os céus estão parados em você, atentos. Os olhos do Senhor estão atentos por você. Então, esse é um momento muito importante. Às vezes nós não discernimos isso e o diabo tenta nos atrapalhar, nos tirar a concentração e nos ficar distraídos. Porque é o que ele usa para nos tirar da jornada. São embaraços que ele coloca em nossas vidas para que nós não venhamos correr aquilo que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Então, por isso que é importante nós estarmos revestidos do capacete da salvação, que guarda nossas mentes em Cristo. Amém? E certamente aquela mulher ali, ela estava tão sedenta de Jesus que ela largou o cântaro dela. Tipo assim, eu já estou saciado da água que jorra para a vida eterna. Amém? Deus te ama, queridos. Deus nos ama a ponto de nos dar a água da vida.
Vinde a mim, todos vós que têm de sede, e bebei, de graça. Você não paga nada por isso. E certamente, quando você bebe da água da vida, você vai ver que não existe nada melhor. Nada tão puro, nada tão refrescante, nada tão consolador para nós que essa água, que não se encontra na terra. É Jesus que dá. Ele falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Olha quanto perto estão essas águas. Aleluia. Fala assim, eu quero beber. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, e nós já temos falado tanto da vontade de Deus. Espero que vocês tenham inspiração, diligência e desejo de pegar essa série, estudar essas séries. Sabe que às vezes a gente pensa assim, eu já ouvi, eu já estive no culto, mas querido, sabe quando você ouve e continua ouvindo? Isso te fortalece. Certamente a gente aqui pega uma porção, mas tem muitas porções que quando você continua ouvindo vão sendo, assim como o gado que come o capim, ele come e fica ruminando, ele traz ele e volta, e traz e volta. Que assim tem que ser a comida que Deus nos dá. A gente tem que ficar trazendo toda hora a memória, meditando. A meditação é isso, é você estar ruminando aquilo que Deus tem falado com você e trazer em todo o tempo e não deixar isso escapar da sua memória, da sua mente. Trazer à memória aquilo que te dá esperança. E nós já falamos que a vontade de Deus, ela por ser espiritual, ela se revela através de oração. O próprio Jesus, ele orou ao Pai, ensinando na oração do Pai Nosso os discípulos. Ele orou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então o desejo de Deus, o desejo da Trindade, é que aquilo que acontece no céu, aconteça aqui através de nós. Se no céu tem saúde, essa saúde se manifesta em nossas vidas. A Bíblia diz assim como Jesus é, e como Ele é agora, assim somos nós nesse mundo. Então, é um ato, é uma fé, queridos, é uma atitude que nós precisamos ter e receber de Deus e compreender isso. Que como Ele é nesse momento, nós somos. Porque nós estamos falando de coisas espirituais, e coisas espirituais só se tornam acessíveis quando a nossa mente concebe, através da renovação, entendimento, da revelação que nós vamos recebendo da palavra. Porque é uma transformação de um mundo espiritual que é tão real, é tão mais real do que o mundo físico. Porque o mundo físico que nós vemos é um mundo que está se deteriorando, mas a palavra que é espiritual permanece para sempre. Então por isso que Deus quer nos fazer enxergar além dos nossos olhos naturais. Porque a fé é isso, é a prova das coisas que não se veem. É você chegar a olhar como nós estamos vendo aqui, a ninguém consideramos mais segundo a carne, mas segundo o que nós somos hoje, nova criatura. Vermos agora que nós não estamos sentados, vocês estão sentados, eu estou em pé, mas assentados, não apenas uma cadeira, mas nas regiões celestiais em Cristo. A graça, a suprema riqueza da tua graça te colocou lá. Então, trazer isso para a consciência, trazer isso para a realidade, vai tirando de você todo aquilo que é terreno, que tenta te prender e te dominar aqui. Porque você foi feito para ser livre. Amém. Que nada te escravize. Amém. Livre no sentido que nada te escravize. Amém. Então, nós já vimos que a vontade se revela em oração. Vimos que a vontade de Deus é que nós sejamos filhos maduros. Ele nos predestinou para isso. Vimos também que para esses filhos maduros, Deus nos deu uma consciência da redenção. Nós temos que ter consciência da redenção. Consciência do sangue. A consciência do pecado afastava Deus, o homem de Deus,
Mas Deus não se agradou dos sacrifícios que eram feitos segundo a velha aliança, que não podia remover essa consciência de pecado, mas Deus deu um cordeiro. Jesus, ele falou, eis-me aqui, no rolo do livro está escrito sobre mim, prepare-me o corpo, eu serei a oferta, uma oferta eficaz, suficiente, perfeita, pelo qual eu vou remover de vocês toda consciência de pecado. E vocês, com essa consciência, podem se aproximar diante do Santo dos Santos. Aproximar diante dele, com o sangue de Jesus, com ousadia. Porque quem é pai tem seus filhos presentes, e se o filho entra com medo em casa, é porque tem algum problema. Porque o filho entra na casa do pai com ousadia. Eu estou entrando no lugar de segurança, um lugar de proteção, um lugar de provisão, um lugar de bênção, um lugar de favor. É a casa do pai. Amém, queridos? Então isso tem a ver com a consciência da redenção, que vem por meio do sangue. E esse sangue nos santificou. Você é santo por causa do sangue. Fala assim, eu sou santo por causa do sangue de Jesus. Eu sou santa por causa do sangue de Jesus. Santo quer dizer que você foi separado, dedicado para Deus. Você foi separado para algo celestial. Apóstolo Paulo falou para a igreja mais, vamos dizer assim, carnal, a igreja de Coríntios. Ele começa a carta aos Coríntios dizendo, aos santificados em Cristo. Aí quando está trazendo realidades de pecados que havia no meio da igreja, mas ele traz assim, mas vocês, irmãos, vocês foram lavados. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aí ele começa a falar, vocês não sabem que o homem que se une a uma prostituta forma um corpo com ela, mas vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo? Então é uma consciência que Deus traz para nós, que nós somos santos para Ele. Porque você crê. Semana passada, pela essa dedicação, o pastor Jean trouxe a mensagem da importância da igreja local para nós. Porque nós fomos consagrados, santificados, para nós fluirmos no corpo, para nós sermos membros uns dos outros, para nós fluirmos na igreja, para nós fomos dedicados para funcionarmos, para sermos igreja. E como tem vida na comunhão, irmãos. Como tem vida aqui, ó. Fala assim, eu posso tocar essa vida. Eu posso tocar. Fala, quem não falou, fala. Eu posso tocar essa vida. Aleluia. Só de olhar um para o outro, eu estou tocando a vida de Deus. Aleluia. Eu vejo pessoas celestiais. Amém? Sabe, e Deus nos trouxe para o outro assunto hoje, que é uma vida de prosperidade. Amém? Deus quer que nós tenhamos uma vida próspera, abençoada. Em 2003, estava participando da Conferência do Espírito Santo. Não sei se vocês já ouviram, lá na Lagoinha. Foi a primeira conferência do Espírito Santo que teve com a ministra de louvor do pastor Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Enfim, não sei falar muito bem, não. E é muito ungida, muito abençoada. Eu já tinha muito da consciência da graça, da justificação, e foi muita confirmação de Deus. E naquele congresso, naquela conferência, teve uma irmã que foi usada por Deus para dizer, olha, você vai ser pastor de uma igreja muito próspera. E eu imaginei eu sabia que eu tinha um chamado pastoral, eu não era pastor nessa época. Eu tinha um chamado, sabia do meu chamado. E na minha mente era a igreja que eu estava, que aparentemente era uma igreja próspera. E hoje eu entendo que a igreja próspera está aqui. Estão os prósperos.
Se você não se vê próspero, você precisa começar a se ver, queridos. Porque se você se vê uma pessoa limitada, você vai ser limitado. Mas o seu pai é limitado. Ele está em você. Amém, queridos? Sabe, e prosperidade é muito além de dinheiro, bens, coisas. Porque prosperidade tem a ver com a shalom de Deus em nossas vidas. A shalom é uma palavra muito completa. A shalom envolve prosperidade, envolve plenitude, alegria. E são requisitos para alguém que é próspero. Se você não é alegre, você não é próspero. Não tem como, queridos. Se você tem a cara fechada, você não está desfrutando da prosperidade de Deus. E isso é um processo de conhecimento da graça de Deus. E eu vou mostrar na palavra de vocês que como isso tem a ver com uma alma feliz, aberta, sabe? E a graça ela quer quebrar as fortalezas que há em nós, que nos mantém fechados e desatentos. Porque certamente o que Deus tem para nós precisamos desfrutar e saber viver. E eu quero começar com o texto básico que nós temos falado, que é Mateus 6:9, versículo 11. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Nós já temos falado em cada termo desse, ó, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então, hoje nós vamos ficar com esse: dai-nos hoje o pão de cada dia. Sabe quando Jesus ora, dai-nos o pão, e ele está dizendo o seguinte: eu sei que tudo o que eu tenho vem de Deus. Amém. Se eu estou desfrutando de alguma coisa hoje, vem de Deus. Nós precisamos ter essa consciência. Queridos, tudo que nós temos hoje vem de Deus. Entender isso é o princípio. Talvez você pense: não, mas eu trabalhei por isso. Eu conquistei isso. Sua visão está errada. Se você trabalhou, é porque alguém te deu capacidade para trabalhar, te deu oxigênio para respirar, te deu disposição para trabalhar, sabedoria para fazer, abriu portas para você, alguém que te fez prosperar. Porque, queridos, uma coisa é: não te estribes no seu próprio conhecimento, mas você precisa considerar Deus em todos os seus caminhos. Isso é uma questão de sabedoria. Provérbios capítulo 3. Entender isso é importante para que nós venhamos avançar naquilo que Deus tem para nós. Porque quanto mais nós consideramos que tudo vem de Deus, mais nós vamos frutificar, queridos. Eu tenho uma bússola dentro de mim, eu entendo através de um olhar para uma árvore, e eu sei que a árvore que frutifica é aquela que antes floresceu. E a árvore que floresceu é que deu glórias para Deus. Florescer é dar glória para Deus. É saber que tudo vem de Deus. A árvore que está hoje florescendo, ela está dizendo assim: olha, tudo que eu tenho recebido vem de Deus. A árvore sabe que o sol Deus está dando. A chuva Deus está dando. O crescimento Deus está dando. Tudo está vindo dele. E quanto mais nós somos conscientes de nós fazendo, nós realizando, nós conquistando, mais você vai viver cansado, mais você vai viver uma vida fechada, mais você vai ficar paralisado. Mas quanto mais consciente de tudo vem de Deus. Apóstolo Paulo, ele fala, e apóstolo Paulo, citando no ministério da Nova Aliança, ele fala assim: não que nós tenhamos capacidade de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa suficiência, a nossa capacidade vem de Deus. Fala assim: minha capacidade vem de Deus. Queridos, se eu me
estribar-se. Nossa, que palavra. Nem sei se existe entra nesse verbo, estribar-se na minha própria capacidade para estar ministrando. Eu não estaria aqui hoje. Eu preciso estar confiado de que Deus me dá capacidade para ministrar. Essa é parte da minha confissão. Sempre quando eu vou ministrar, ou quando eu estou sendo bombardeado com alguma coisa, eu falo, Senhor, obrigado. Por quê? Porque o Senhor me habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Me habilitou. Sabe o que é habilitar? É igual carteira de habilitação. Você tem habilitação para dirigir. Deus me deu habilitação para ministrar a nova aliança. Deus te deu habilitação para fluir. Deus te deu habilitação para isso. E quanto mais você considera isso, mais gratidão você cresce, queridos, mais coisas vão fluir de você. O propósito de Deus é que assim como vocês receberam a Cristo Jesus, nosso Senhor, assim vocês andai nele, enraizados, confirmados na fé, crescendo em ações de graça. Você sabe que crescer em ações de graça todo momento você está assim, obrigado, meu Pai. E não agradecendo apenas coisas que você não tem, mas por coisas que você tem, agradecendo pelo lugar que você está, pela igreja que você tem, pela família que você tem, pelo emprego que você tem, por tudo que você tem, agradecer, queridos. Porque a tendência natural nossa é sempre olhar o lado negativo, a falta, a escassez, o problema, e o diabo te prende nisso. Quando Deus te deu tanto. E às vezes nós não sabemos ter ações de graça, porque ações de graça produzem reações também. Produz reações no reino. E nós precisamos compreender isso. Se nós queremos acessar aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos aprender a crescer nisso. E você vê que nesse assunto, em Mateus capítulo 6, Jesus vai discorrer sobre alguns assuntos e eu quero entrar neles com vocês. Queridos, estou aqui inspirado pelo Espírito para ensinar vocês. No versículo 25, ele vai falar sobre não andar ansioso. Ele diz assim, diz aqui, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber. Falando em beber, eu estou bebendo água. Obrigado, Pai, pela água. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Às vezes, queridos, nós não sabemos aquilo que tem mais valor. Nós achamos, às vezes, que o alimento tem mais valor do que a nossa vida. Às vezes, nós olhamos um alimento, nossa, que alimento caro, queridos, mas você é muito mais caro que esse alimento. Você parou para pensar nisso? Você parou para pensar que tudo nessa terra que você olhar e você pensar que é caro, você vai dizer assim, eu sou muito mais caro do que isso. Porque se você acha as coisas mais caras que você, essas coisas, nunca vocês vão ter acesso. Essas coisas vão te dominar. Não, queridos. Nós fomos comprados não com prata, com ouro, o ouro ou prata, com coisas corruptíveis, mas com precioso. Fala assim, precioso. Sangue de Jesus Cristo. O mundo não sabe disso, por isso ele corre atrás de todas as coisas, acumulam coisas, porque ele tem preocupações. Está preocupado com o dia de amanhã, queridos? E nós não fomos chamados para estar preocupados com o dia de amanhã, porque cada dia vai ter o cuidado de Deus. O pão nosso vai estar lá. E quanto mais ansioso nós andarmos, queridos, mais preocupação, mais porta fechada, mais situações difíceis. E às vezes coisas que nós imaginamos nem vai acontecer. Preocupado com coisas que nem existem.
O que é mais triste? Fantasma. Às vezes nós acreditamos em fantasmas, mas não acreditamos em Deus que nos ama. Amém, irmãos? Amém. Se você está aqui hoje, você foi suprido para estar até aqui hoje. Amém. Amém. Queridos, é uma forma de pensar. Jesus está trazendo uma forma de pensar. Ele está nos ensinando isso de uma forma de pensar. Porque você vai ver que o caminhar do mundo tem que ser diferente com o nosso caminhar, porque o mundo não tem consciência do valor que eles possuem. Porque o mundo entende que o valor que eles possuem é aquilo que eles têm. Por isso que eles acumulam riquezas. Como se a riqueza fosse sustentá-los para a vida. Quando aquilo que nos sustenta para a vida é Deus. Ele é a própria vida. Sabe, muitas fortalezas vão cair em nossas vidas. Para que nós tenhamos, queridos, um romper na nossa vida. Nós somos uma igreja próspera. Amém. Glória a Deus. Aí no versículo... no versículo 26, ele diz aqui: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Quem as alimenta? O Pai Celestial. Não tem vocês muito mais valor do que ela? Você vê que Jesus enfatiza o valor que você possui? A maior parte de nossas crises emocionais é porque nós desconsideramos ou desconhecemos o valor que nós possuímos. Então, quando alguém nos menospreza, nós ficamos feridos. Quando alguém vira as costas, você fica magoado. Quando alguém te rejeita, você reage, porque você não tem consciência do seu valor. Quando Jesus, mais humilhado, mais ultrajado, mais desprezado, lá na cruz, cuspiram sobre ele, e ele sabia o valor que ele possuía. E a reação dele é: Pai, perdoa, porque eles não conhecem quem eu sou. Aí, nós temos a resposta daquilo que nós estamos crendo quando estamos diante dessas situações. Está vendo o que fulano fez? Falou de mim? O que ele fez? Ele me desprezou. Queridos, sério, são coisas do mundo. Se você sofre com desprezo, e eu sei que a gente sente. Se a gente sente isso, eu sou desprezado porque eu sou pobre, eu sou desprezado por causa da minha cor, sou desprezado por causa do meu cabelo, sou desprezado por causa do que eu não tenho, por causa do... Queridos, sério mesmo, nós somos libertos disso. Aleluia. Isso tem a ver com a liberdade, queridos. Isso tem a ver com a liberdade que nós possuímos. Aí ele continua falando assim: olha, vocês não sabem que vocês têm muito mais valor do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. O que Deus está falando? Quando ele falou, o corpo não é mais do que a vestimenta, você sabe qual é o valor do seu corpo, querido? Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você acha que o templo do Espírito Santo, Deus não vai vestir com o melhor dessa terra? Se há que sua vida, Deus não vai te alimentar com o melhor dessa terra? Porque isso tudo vem da consciência do valor que você possui. Amém. Simples, mas profundo. Ele continua falando. Se Deus veste, quem veste? Deus. Quem veste? Deus. Fala, quem te veste? Deus. Aleluia. Aleluia! Glória! Ele fala, se Deus veste
Assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Queridos, quem diz que Jesus não exorta, ele exorta a sua incredulidade. Ele te chama para a fé. Ele fala assim, portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos, os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, fala assim, o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. E sabe, queridos. Então o problema aí são duas coisas. É você não ter o conhecimento, o entendimento de que o Pai te ama a tal ponto que você é tão valioso. E talvez a gente precise escrever que o sangue de Jesus Cristo, eu estou falando do sangue de Jesus Cristo, que foi pago pela sua vida, pelas nossas vidas. O sangue daquilo que é mais precioso no céu, na terra, em qualquer lugar. Foi o que Deus usou para nos resgatar, nos comprar. Só que, entenda, tem o sangue, mas se você não usa aquilo que o sangue te dá um posicionamento, um acesso, relacionamento, entendimento que o Pai te deu perdão, justiça, para você se relacionar com Ele. Você tem entendimento, Pai, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim, Pai. Por que eu estou preocupado? Por que eu estou preocupado? Por que eu estou preocupado? Lá no meu trabalho, às vezes, eu ouço pessoas preocupadas com a aposentadoria que vai acontecer daqui a 30 anos. Eu falei, caramba. Jesus está para voltar. Eu não estou dizendo que nós vamos viver uma vida descuidada. Mas, queridos, preocupado com o amanhã, eu preciso estar agora consciente do hoje. O presente não está amanhã. O meu presente não está no amanhã, está no hoje. A sua vida não está no amanhã, está no agora. Queridos, o melhor momento da sua vida é agora. E aprove você estar me ouvindo aqui. Vocês me entendem? Então, quando eu tenho consciência do valor, eu tenho fé. Você entende uma coisa, tem outra? E se eu tenho fé, eu recebo de Deus aquilo que Ele tem para me dar. Porque eu sei acessar as coisas. Eu sei viver aquilo que Deus tem. Eu sei apresentar ações de graças para Ele. Aí ele continua. No versículo 19, ele fala assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Aí nós precisamos ter, queridos, o olhar do coração iluminado, para que o nosso olhar do coração não esteja nas coisas dessa terra, nas riquezas desse mundo, mas que a gente esteja na riqueza da glória, que é Cristo em nós. Isso é o que é mais precioso. Muito mais do que ouro, prata, um caminhão de ouro, carro mais... Nada, queridos. Nada pode se comparar com a riqueza de Cristo habitando em você, queridos. Porque Cristo habitando em você é a segurança que você tem que você vai ser suprido por toda a sua vida. É a segurança que você vai ser amado todos os dias. É a segurança que você tem para a vida eterna. Mas, às vezes, como disse, se os nossos olhos são maus, o nosso corpo será tenebroso. Mas se os nossos olhos são bons, nós vamos ter luz. Porque os olhos bons sabem olhar direito
para a riqueza certa, que é Cristo em você. Aleluia. Aí ele continua no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Entende? A quem você serve? É só uma meditação. A quem você serve? Quem é o seu Senhor? Mas, aí, lógico, a gente tem argumentos, mas eu preciso comprar comida para minha casa, eu preciso trazer provisão para casa. Verdade. Mas quando você está no seu trabalho, você está servindo ao seu patrão, a Bíblia diz, como ao Senhor. Por quê? O seu patrão é apenas um instrumento para te dar recursos. Por isso que você vai ter um olhar espiritual ao olhar seu patrão. Você vai ver ele não como um carrasco, e às vezes mas você vai ver sim, ele é apenas um instrumento. Deus usa meu patrão, Deus usa a pessoa da direita, a pessoa da esquerda, Deus usa todo quanto é canto para me abençoar. Amém. Mas é importante saber que você não é escravo do dinheiro. O dinheiro é um bom servo seu. Amém, queridos? Compreender isso faz parte do ensino da prosperidade. Aqueles atentem muito bem para isso. Porque é muito forte quando Jesus compara Deus ao dinheiro. Compara Deus ao dinheiro. Você já parou para pensar nisso? E o apóstolo Paulo ele vai além, ele fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos. Todos. O que é todos? Então é um assunto que nós precisamos falar, explicar, argumentar, porque Deus não nos fez escravos, mas filhos. Amém. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Aí, no versículo 32 a 33, Jesus diz assim, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe que isso aqui você precisa. Mas percebam que tudo depende do valor que você possui, da consciência que você tem de que o Pai cuida de você, do quanto você é grato por isso, quanto você tem ações de graça por isso, quanto você sabe render graças a Deus por isso, quanto você sabe que o dinheiro não é o seu Senhor, são ensinos. Amém? Jesus ensinando para os filhos isso. Ele diz assim, olha, buscai, pois em primeiro lugar. Sabe, primeiro lugar não é o único lugar. Vocês me entendem? Primeiro lugar é aquilo que tem a primazia no seu coração. O que tem a primazia no seu coração? Ele diz assim, olha, o seu reino e a sua justiça. Queridos, nós somos cidadãos do reino. Se não fosse a justiça de Cristo, que é uma dádiva para nós, nós seríamos escravos para toda a eternidade. Se você não fosse justo aos olhos de Deus pela fé em Jesus, nós não teríamos direito a nada. Estaríamos debaixo de maldição. Mas ele está dizendo que precisamos considerar que eu sou do reino, eu amo o reino. Eu amo o reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. São coisas que caminham juntas. Por isso que eu estou dizendo que a alegria faz parte
de pessoas prósperas. Por quê? Primeiro, ele entendeu a justiça. Ele entendeu a justiça. Entendeu que, queridos, eu creio que seja o próximo assunto. Eu quero falar sobre a vida de Abraão. Eu amo Abraão. Amo a história dele, amo a vida dele. E a Bíblia diz que ele é nosso pai. Pai na fé. Eu quero trazer esse assunto. Nós falamos na reunião que nós tivemos com os homens, né? E foi muito bom, amém? Falamos sobre justiça. O que significa justiça? Queridos, nós deveríamos ouvir sobre o termo justiça na boca de Deus e nos sentirmos totalmente leves, em paz e seguros. Porque você ser justiça de Deus é você ter a consciência como Davi tinha. Eu fui moço, hoje sou velho e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque está falando de justo. Mas entende que se você não entende que você é justo, você não caminha nessa dimensão. Você vai sempre estar preocupado. Será que está faltando alguma coisa? Não, queridos. Justiça é algo que é satisfeito. É como você deveria ser e como é em Cristo. Então, entender isso é muito importante, queridos, para que nós venhamos ter... Eu estou falando de coisas que são raízes em nós, que vão trazer essa consciência. Porque o reino que está dentro de nós, Deus nos fez como primícias das suas criaturas. As primícias do reino. Deus olha e vê com você como primícia. Sabe que a primícia é a melhor parte. Melhor parte de uma semente gloriosa que se chama Jesus Cristo. A semente foi plantada na terra, que morreu para que não fique só e dê muito fruto. E esse fruto é você. Entenda isso, queridos. Em Salmos 35, 27 a 28, diz assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Querido, se você tem dificuldade de louvar, é porque você ainda não ama a justiça como ela é. É fato. Você não teve a compreensão clara. Porque, querido, sério, é revelação. Justiça é revelação de quem você é. Sabe quando você está passando por alguma situação de perigo, a primeira coisa que tem que vir na sua mente: Pai, obrigado porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Sabe, eu estava sendo atacado com sintomas de enfermidade, com dores no corpo. A primeira coisa que eu pensei, vem pensamentos de morte. Sério, vem pensamento de morte, vai piorar. Mas você tem que trazer: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou a justiça. Você tem que declarar isso. Eu sou a justiça de Deus. Jesus foi feito pecado no meu lugar. Até você tomar consciência disso, tomar consciência. Qualquer situação. Pai, eu sou justo aos olhos do Senhor por causa de Jesus, não por causa de mim. Isso é fé, porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé em Jesus. Ele diz aqui: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor que ama o quê? A prosperidade do seu servo seja agradecido. Por que ele fala do seu servo? Porque quem serve ao Senhor não serve ao dinheiro. Amém? Amém. Aleluia. São aqueles que amam. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor
todo dia. Eu amo esses versículos. Guardo ele profundamente no meu coração. Queridos, é interessante que a palavra justiça aqui, a palavra prosperidade aqui, é diferente da palavra prosperar que nós falamos. A palavra prosperar é tsalak, no hebraico aqui é shalom. São palavras que se completam. Tsalak quer dizer você ser conduzido a uma jornada e ter êxito nela. Quando o servo de Abraão, Eliezer, foi procurar uma esposa para o seu filho Isaque, para o filho de Abraão, Isaque, e encontrou Rebeca. Ele encontrou êxito na jornada. Sabe, quando Jesus nos encontrou, Jesus prosperou, porque nós somos a riqueza dele. Aleluia. A jornada de Jesus na terra foi próspera. Foi próspera. Assim como a jornada de Eliezer foi próspera ao encontrar Rebeca. Assim, a jornada de Jesus foi próspera quando nos encontrou e nós fomos achados. Amém. Assim como Rebeca foi encontrada. Assim, você foi encontrado. Assim, eu fui achado. Eu fui achada. Aleluia. Queridos, Aleluia. você vê que Deus só encontra aquilo que é de valor, que foi perdido. Dracma perdida, ovelha perdida. São coisas de valor para Deus, pela qual Ele faz festa no céu. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2, só tem um capítulo, diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma, como é feliz a tua alma, como a sua alma é feliz e alegre. Como a sua alma canta e se alegra. Canta e se alegra por causa de quê? Por causa de dinheiro? Não, por causa da justiça. O problema é que nós nos alegramos e nós precisamos nos alegrar, mas muito mais, queridos, pela justiça que Deus nos deu. Devia ter botar uma placa, se andar com óculos escrito assim: eu amo a justiça de Deus. Eu sou justo pela fé. Eu sou feliz, a Bíblia diz, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça sem as obras. Bem-aventurado. O que é bem-aventurado, queridos? O que é bem-aventurado? Feliz. Alegre. Cantem e alegrem os que amam a minha justiça. Você vai ver que a prosperidade caminha junto com a alegria. Por isso que a Bíblia diz: Deus ama o que dá com alegria, porque são os prósperos. Aí vamos para questões práticas. Alegria na generosidade praticada. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 9. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Eles tinham problema de pobreza, fisicamente dizendo, mas eles transbordaram em generosidade. Eles não perderam a generosidade por causa da circunstância. Por quê? Eles não estavam preocupados com o dia de amanhã, porque eles sabiam que no dia da manhã Deus estava lá. Para que eu vou entregar meu dízimo se vai me faltar lá atrás? Queridos, não entregue. Vai te faltar mesmo. A começar que o dízimo não é nosso. É de Deus. Imagina numa sociedade
Quem gostaria de ter uma sociedade? Uma empresa, vamos abrir uma sociedade, irmãos? Eu e Deus. E Deus fala assim, 90% é seu, 10% é meu. Beleza? Amém? Aí você fala assim, meu pai, mas qual a minha parte nisso? Confia em mim. Ele vai dizer, confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Eu vou te conduzir, eu vou abrir porta para você, eu vou cuidar de você, eu vou te fazer próximo no caminho. Aí você faz o quê? Pega a primícia, que é a melhor parte. Os 10%. Está aqui, pai. Eu confio no Senhor. Amém, queridos? Amém. Eu não vou entrar na questão do dízimo aqui hoje, mesmo porque dízimo, ele às vezes as pessoas acham, né? Tá na velha aliança. Não, o dízimo começou com Abraão, queridos. Eu preciso falar sobre Abraão. Queridos, a Bíblia diz que Abraão foi abençoado em todas as coisas. Fala assim, todas as coisas. Todas as coisas. Amém? Cristo, isso é muito forte. Muito forte. Queridos, na minha jornada, eu já vi, claramente, Deus me permitiu ver pessoas que tinham empresas. E até um certo ponto, elas eram fiéis nas suas premissas. Eu não estou condicionando nada, estou mostrando aquilo que, queridos, nada nós devemos fazer por constrangimento. Deus não vai te desprezar porque você não faz isso. Amém? Mas com certeza você vai agradá-lo. Eu não quero não ser desprezado, eu quero agradar a Deus. Amém, queridos? Então nós temos que pensar isso. Eu já vi pessoas que, vamos botar, ganhavam 100. Passaram a ganhar 10. Tipo assim, você não confia em mim? Então fica com seus 10. Sério. Sério, queridos. Vocês me conhecem e sabem que eu não sou de mentir. Eles tinham 100. Eu estou falando em termos percentual. 100% de um faturamento. Passaram a ficar com 10%. E eu preciso ensinar vocês que eu estou falando de prosperidade. Queridos, ontem eu peguei a palavra dízimo no hebraico. Tem um que é igual um Y, um que é igual um W e outro que é igual um L, a cabeça para baixo. É o Lamed. Ein, Shain, Lamed. É um negócio assim, tá? É a palavra assar, que vem da 10ª parte. E logo depois vem uma outra palavra, só muda o tal do Massorete, que é onde tem um pontinho. Mesma raiz. Tornar-se rico. No dízimo está a riqueza. Aí, eu estou falando aqui de pessoas, de irmãos aqui, que na generosidade, transbordaram em alegria. Aí ele fala assim, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além das que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Pensa bem, queridos. Eu te falo, eles não tinham muitos recursos. Mas quem eram os ricos da história? Quem são os ricos da história? Vocês me entendem? Eu estou ensinando para vocês princípios espirituais que vão nos fazer transbordar. Eu tenho uma confissão, eu não sei se essa confissão está naquela confissão geral, que é: as riquezas das nações vêm até mim e as vidas à minha volta serão supridas. O seu reino será estabelecido e novas igrejas plantadas. Vocês entendem? Eu sou canal e as coisas vão fluir. À minha volta as coisas vão acontecer.
É lógico que nesse capítulo ele está falando de assistência aos santos. Queridos, e nós, como igreja, aqui não haverão necessitados. Amém, queridos? E aqui a gente não gosta de ficar falando, a gente não gosta de ficar expondo, mas nós já socorremos muitos aqui. Amém, irmãos? Amém. E nossa igreja é como família, nós vamos cuidar. Amém? Então ele continua falando assim, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Glória a Deus. André, vai passando, para a gente ganhar tempo. Vai. Olha só, não estou dando ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, fez pobre, para que por meio de sua pobreza vos tornassem ricos. Queridos, amém. Nós somos ricos. Amém. Fala assim, eu sou rico. Eu sou rica. Você vê que a alma precisa receber isso? A alma precisa receber. E a alma que recebe é a alma que dá. É a alma que se alegra. E a alma que tem primazia o reino e a justiça. Queridos, nós precisamos desejar que essa palavra alcance nações. Nós precisamos desejar que essa palavra alcance lugares. Precisamos desejar, eu vou ser instrumento, isso aqui vai se espalhar por toda a Vila Velha, vai espalhar por todo o Espírito Santo, vai se espalhar, queridos, porque nós enxergamos isso. Porque quem cuida de nós é Deus. Vamos para o 2 Coríntios capítulo 9, André. Versículos 6 a 8. Ele diz assim, olha... E digo isso, que o que semeia pouco também ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com? Alegria. Com o quê? Alegria. Alegria. Eu, queridos, eu não quero somente... Eu sei que o amor que determina o amor de Deus por mim é o amor que Cristo na cruz, mas eu quero que Deus me ame mais, se é que eu posso dizer isso, porque eu sei dar com alegria. Ele está te amando porque você está com o coração correto. Aí ele continua falando assim, olha, e Deus, cada um contribua segundo propôsito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Queridos, deixa eu falar uma coisa. Essa igreja não precisa da oferta do dízimo de ninguém. Deus já teve provas claras que se tem alguém aqui que falha, vem de fora. Vem de fora. E não falha. Porque Deus é conosco. Amém? E se Deus é por nós, quem será? Vai sempre haver provisão. Lógico que nós vamos crescer, queridos. A gente cresce nesse entendimento, cresce nisso. A igreja cresce em amplitude. E ele continua falando aqui, olha. E Deus, que é poderoso. Fala assim, Deus é poderoso. Queridos, às vezes a gente pensa que poderoso é o governador, poderoso é o empresário, o homem mais rico da terra. Não, Deus é poderoso. Poderoso não é o dono daquela empresa que você trabalha, não. Poderoso é Deus. Para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência,
superabundeis em toda. Aleluia! Mais versículos para a gente ficar bem consciente disso. Gálatas 6, a partir do versículo 6 a 9. Ele diz assim: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Fala assim: vou tampar meus ouvidos. Que eu vou ter que repartir com quem está me instruindo na palavra. Queridos, eu não estou ministrando isso para tirar benefícios disso. Amém? Amém? Eu já sou beneficiado por Deus. Ele diz aqui: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Quem está falando isso é o pregador da graça. Não tem ninguém mais que conhecia a graça como o apóstolo Paulo. Porque tudo que o homem semear, isso também. Porque o que semeia na sua carne, ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E o último versículo da noite. Provérbios capítulo 3. Versículo 9 a 17. Quantos são prósperos aqui? Digo amém. Amém. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias. Que são as primícias? São dízimos, querido. De toda a sua renda, e se, consequentemente, encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. Ele continua falando que, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, e assim como o pai ao filho, a quem quer bem, Deus quer seu bem. Ele diz: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá. Querido, não estou falando da sabedoria de Deus. O lucro da sabedoria de Deus é muito melhor que o lucro dessa terra. O lucro que ela dá é muito maior do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro, mais fino, mais preciosa é do que pérolas. E tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda, riquezas. Deus não tem problema com riquezas. O problema é quando nós a amamos. Deus sempre quer nos fazer transbordar. Deus ama a nossa prosperidade. Deus quer que nós sejamos bem em todas as coisas. Mas nós precisamos ter a consciência. Saber o que é primazia no nosso coração. Amém, queridos? Sabe, queridos, nessa igreja, nós vamos ter muitos ministros. E ministros serão sustentados pela sua casa. Amém? Como diz, reparta os bens com aquele que instrui vocês na palavra. Queridos, entender isso é princípio de vida. Sabe, eu gosto de citar os exemplos. Como eu fui abençoado por um pastor que era referência aqui. Nossa, você já sabe, o pastor Éder trouxe uma palavra de revelação, de entendimento, de libertação para mim. Eu fiquei tão grato com a palavra de vida no Espírito que ele trouxe, que eu não queria saber. Primeira vez que eu fosse encontrar com ele, eu falei assim: eu vou pegar o meu 13º, eu vou entregar na mão daquele homem. Eu não queria saber se ele tinha dinheiro. Porque a gente honrar não é dar por necessidade, é dar por importância. Aí eu só vou abençoar se tiver necessidade. Não, querido, isso é mesquinhez. Mas ele já tem tanto. Não, queridos, não é isso. Porque não tem cabimento eu dizer que amo a Deus e amo as riquezas. Amo a Deus, mas não honro a Ele com aquilo que lhe é devido.
Vocês compreendem? Sim. Mas, queridos, lá em Malaquias, se eu não vou trazer a parte da lei, fala assim, fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Confie em mim. Nunca nós seremos enganados porque confiamos nele. Aleluia. Mas nós não podemos servir a dois senhores. Senhor, te sirvo, não serve nada. Vocês me entendem? Nós ficamos crescendo, nós estamos avançando. Oh, glória a Deus, que Deus está permitindo trazer esse ensino para nós aqui, queridos. Porque nós todos teremos alegria em dar e receber uma palavra, trazer uma oferta de gratidão. Seja na vida de quem estiver ministrando, de quem é bênção na sua vida, ou todos que tiver necessidade, nós vamos ofertar. Queridos, porque assim cresce a generosidade, assim cresce em abundância, assim nós alargamos e Deus fala assim, eu vou dar muito mais. Ampla suficiência. Aleluia. Glória a Deus. Mas às vezes nós temos que ter atitudes assim, de desprendimento dessas riquezas, porque às vezes nós usamos, agora eu estou na graça e eu estou liberto do dízimo. Não, querido, você está escravo ainda de Mamon. Você não veio para a graça porque você ficou livre dessas coisas, você veio para a graça porque você encontrou o sentido de viver, o sentido da vida. Onde você não faz o que você quer, você está aqui para aprender a vontade de Deus, que é muito melhor do que a sua. Amém? Avancemos? Amém. Glória a Deus. E ele continua, alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. E o último, os seus caminhos são caminhos deliciosos. E todas as suas veredas paz. Queridos, quem tem esse entendimento jamais se prende nas delícias da terra. Porque ele sabe que é muito mais delicioso, é provedor, do que a provisão. É muito mais saboroso, é muito mais desejado o provedor do que a provisão. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Fala assim, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé, queridos?